Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, para começo de conversa, me desculpem, mas eu preciso dizer, eu não sou nenhum bandido. Fiquei preso por quase 2 anos, mas não sou bandido. Tudo bem, pisei na bola, errei, mas eu paguei pelo que fiz. E tudo aconteceu num momento de fraqueza e de bobeira, que eu juro, nunca mais vai se repetir. Me deixei levar por opiniões erradas, falsas amizades. Acabei, de certo modo, me deslumbrando por um mundo do qual eu não fazia parte. E no fim acabei me dando mal. Fui preso e passei, repito, quase 2 anos na cadeia. E só Deus sabe o tamanho do meu arrependimento. Não tinha um dia que eu não me consumisse de arrependimento. Jurei a mim mesmo que depois que saísse dali, jamais voltaria. Pelo contrário, faria de tudo para ser uma pessoa honrada, como, aliás, eu sempre fui, antes de conhecer aquelas pessoas que acabaram me influenciando a me tornar a pessoa que eu não era. Não vou nem entrar em muitos detalhes, até porque nem vem ao caso. Na época, lembro que eu tinha uma namorada e a família da Simone, além de evangélica, era assim toda certinha. Fico só imaginando a reação dos pais dela quando souberam que eu tinha sido preso. Aliás, através da minha mãe, que ia me ver toda semana, eu soube do que a Simone e a família dela pensaram a meu respeito, depois do que, enfim. Um dia, inclusive, eu perguntei. Não queria perguntar, eu queria, mas sabe, aquilo começou a me incomodar de um tal modo. Então, na terceira visita da minha mãe, eu fui obrigado a perguntar. E a Simone, mãe? A senhora falou com ela? Pediu que ela viesse aqui me ver? Minha mãe já fez aquela cara. Olha, Vidal, acho melhor você tirar essa moça da cabeça, viu? Ela falou que não veio ver você, mas nem amarrada. Pelas coisas que ela me falou, ela está muito decepcionada com você. E depois tem outra, né? Os pais dela também. Enfim, você já pode imaginar. Eu já imaginava que eles iam reagir muito mal. Só que, puxa vida, pensei que ela gostasse de mim, que fosse ficar do meu lado, que fosse pelo menos me visitar, mesmo que fosse uma única vez. Mas não. Através da minha mãe, eu soube que ela não queria mais saber de mim. Claro que isso tornou a minha vida ali naquele lugar bem mais difícil, porque eu gostava dela e não era pouco. Então, quando você tem um amor lá fora e sabe que a pessoa gosta de você, você fica mais forte. Mesmo tendo de enfrentar aquela barra que é estar preso, uma coisa que era a primeira vez que me acontecia e a última. Agora, quando você não tem nada lá fora, quer dizer, tinha minha mãe, mas sabe, quando você não tem um amor, uma mulher, que você sabe, está lá do outro lado, mas torcendo por você, te perdoando pelos erros, é muito difícil. Eu tinha entrado naquela por minha própria culpa, fraqueza, deslumbramento. Foi o período mais difícil da minha vida e nem poderia ser diferente. Olha, eu pensei que aqueles meses nunca fossem passar. Só que apesar do tempo em que eu fiquei ali, procurei a Simone logo que ganhei liberdade. Mas ela já estava em outra. Praticamente nem quis conversar comigo, nem conversar comigo ela quis. Já estava em outra mesmo. Me olhou assim, de um jeito, como se eu fosse um lixo. Isso me deixou ainda pior do que eu já estava. Não tive alternativa a não ser tentar esquecer e tocar a minha vida. Logo nos primeiros dias, eu também notei uma coisa. Olhar atravessado dos vizinhos, claro, né? Todo mundo sabia que aquele período em que eu não estava ali,
estava na cadeia. As pessoas que me conheciam, com quem eu costumava conviver ali no bairro, naturalmente que todo mundo ficou sabendo do que tinha acontecido comigo. Aliás, mesmo quando ainda estava preso, minha mãe me contava que tinha vizinha que tinha virado a cara para ela, que não tinha nada a ver com o erro que eu tinha cometido. E se tinham feito isso com ela, não tinha nada a ver com o meu erro. Imagina então o modo como me trataram. Até amigos meus me viram as costas quando fui procurá-los. Também tive dificuldade, por exemplo, para arranjar trabalho. E olha, eu tinha uma boa formação, viu? Mas ninguém queria me dar uma chance pelo fato de eu ser um ex-presidiário. Comecei a fazer bicos como ajudante de pedreiro para conseguir ganhar algum dinheiro. Na verdade, eu encarava tudo que aparecia. Nunca enjeitei serviço nenhum, principalmente depois da minha prisão. No começo, confesso que cheguei até a desanimar, viu? Mas nunca perdi assim completamente a esperança. Um dia fui ajudar um conhecido numa obra e foi ali que o destino colocou a Cleusa no meu caminho. A Cleusa trabalhava na casa do lado daquela que tínhamos pego para fazer a reforma. Lembro que ele estava limpando a janela da casa quando a gente se viu pela primeira vez. Lembro de sair ali fora para fumar um cigarro. Aí eu olhei assim por cima do muro e vi aquela garota passando pano no vidro. Ela também notou a minha presença. Inclusive sorriu e me cumprimentou. Eu a cumprimentei de volta e deste minuto em diante não consegui mais tirar o olho dessa menina. Olha, desde que eu tinha saído da cadeia, era a primeira vez que eu me interessava de novo por alguma mulher. Se bem que demorou uns dias para termos a nossa primeira conversa. Tudo aconteceu ali mesmo, por cima do muro. Ela era solteira, trabalhava como doméstica ali naquela casa e morava num bairro ali perto. Desde que eu soube que ela era solteira, eu já fui chamando ela para sair. Mas ela falou que não podia. E quando eu perguntei por que, ela respondeu: eu tenho um filho para cuidar. Filho? Ué, mas você não falou que era solteira? Pois é, mas tem um filho. Por quê? Algum problema? Não, claro que não. É que eu não imaginei. Eu vi que ela ficou meio chateada pela minha reação. Mesmo assim, não desisti. Aos poucos, fui me aproximando. Comecei a sair mais ou menos no mesmo horário que ela saía ali daquela casa. E a gente, na maior parte das vezes, ia embora juntos, conversando. Às vezes, íamos caminhando até a avenida. Outras vezes, a gente ficava ali no ponto, esperando o ônibus. E foi numa dessas vezes que acabou rolando o nosso primeiro beijo. Olha, eu nem acreditei. Porque essa menina estava mexendo tanto comigo. Eu vivia pensando nela o tempo todo, sonhando acordado. O fato é que a gente começou a se envolver. Nos víamos praticamente todos os dias. E numa dessas vezes, a gente já mais próximos, com mais intimidade, assim, um com o outro, ela acabou me contando um pouco da sua vida, da sua história. Disse que tinha sido mãe solteira, já fazia muito tempo que não via o pai do filho dela. E eu, a certa altura, perguntei: tá, mas o cara sabe da existência desse menino? É claro que ele sabe. Eu contei logo que descobri que tinha engravidado. Tá, mas e ele? Não quis assumir? Olha, Vidal, essa é uma história que me deixa um pouco envergonhada, viu? Nem sei se eu devo... Sei lá. Nem sei se eu devo te contar. Ué, não deve contar? Tô a troco de que isso? Não, agora você vai me contar, eu quero saber. É que ele não era quem eu pensava. Você entende? Para você ter uma ideia, eu acho que você vai ficar até meio chocado, mas o Geraldo, ele tá preso. Eu não sabia, mas ele era um bandido. Mexia com coisa que não prestava.
quando ela falou aquele nome, eu senti até uma coisa assim, uma tontura, porque ou eu muito me enganava, podia, tudo bem, ser só uma coincidência, mas eu achava que conhecia esse sujeito. Até porque, se o cara estava preso, esse Geraldo, que ela tinha acabado de mencionar, talvez fosse o mesmo que fazia parte da turma lá, com quem eu comecei a andar. E que acabou me influenciando a fazer o que eu fiz e parar na cadeia. Principalmente porque, depois de dizer o nome dele, assim, Geraldo, ela, quando se referiu novamente a ele, usou um diminutivo, Geraldinho. E aí eu pensei comigo, não, é muita coincidência. Se fosse só Geraldo, ainda Geraldinho. Você sabe que eu também conheci o Geraldinho, que foi preso. Por acaso ele não é meio carequinha, assim, com uma cicatriz debaixo do queixo? Ela me olhou espantada. Ele mesmo. Mas você conhece ele? Nessa altura fui obrigado a mentir. Menti. O que eu podia fazer? Falei que o conhecia apenas de vista. Porque, na verdade, era um conhecido de um conhecido meu. Mas que a gente nunca tinha tido, assim, muita intimidade. Na verdade, tínhamos ficado presos juntos. Quando eu falei aquilo que conhecia, assim, de vista, ela falou, olha, como me arrependo de ter me envolvido com esse traste, viu? Nunca pensei que ele fosse um bandido. Aliás, ou eu muito me engano, ou ele ainda está preso. Bom, por mim que apodreça na cadeia, viu? Não vale nada. Quero distância de gente como ele. Olha, nessas alturas, eu já estava sentindo até dor de barriga. Só de ouvir ela falando. Fiquei ali me perguntando se ela descobre que eu andava com a turma desse cara e que também tinha sido preso junto com ele, inclusive. Sabe, no mínimo, ela nunca mais iria olhar na minha cara. Não ia querer saber de mim. É para se ver como esse mundo é pequeno, né? Olha, não nego, fiquei morrendo de medo, mas com medo mesmo, porque imagine se aquele infeliz saísse da cadeia e ficasse sabendo que eu andava saindo com a sua ex-namorada, mãe do seu filho. Ele com toda certeza não ia gostar. Olha, eu fiz de tudo que eu podia, para que ela não soubesse da minha história, embora sabendo que, sabe, esse tipo de coisa é questão de tempo, né? A gente sabe que é, mas eu fiquei tão desesperado que tentei esconder de todas as formas. Fiz de tudo para que ela não soubesse que eu conhecia, e conhecia bem, o tal de Geraldinho, que fazia parte da turma dele, mesmo que por um breve período. Nessas alturas, já tínhamos terminado a obra naquela casa. Mesmo assim, a gente continuava se vendo. Aliás, eu já estava até frequentando a casa dela. E ela também já tinha vindo na minha. O filho que ela tinha era novinho ainda. Tinha 1 ano e 9 meses. Eu já tinha certeza de que o pai do menino era mesmo. O mesmo Geraldinho que eu conhecia. Até porque a Creuza tinha me mostrado uma fotografia dele. Quando vi seu rosto espantado naquela foto, só Deus sabe o que eu senti. Repito, se ela soubesse que eu conhecia o cara, que tinha andado com ele, inclusive sido preso junto com ele, ela terminaria tudo comigo. Mas não tenho dúvida. Repito o que disse no começo desse meu relato. Não era nenhum bandido. Nunca fui. Fui preso por uma fraqueza, por conta de uma fase complicada que eu tinha vivido na minha vida, mas ela jamais entenderia. Por isso fiz de tudo para que ela não descobrisse essa parte torta da minha vida. Em casa, por exemplo, esse era um assunto proibido quando eu a levava lá. Fomos levando o nosso namoro
Até que um domingo, estávamos ali, na casa dela, tínhamos acabado de almoçar. Aí fomos pro quarto assistir um filme, eu, ela e o menino. Foi quando sua mãe apareceu ali na porta. Cleusa, tem uma pessoa lá no portão querendo falar com você. Eu acho melhor você ir lá falar com ele antes que ele entre, né? Olha, juro que eu não percebi a quem que ela estava referindo. Até porque podia ser qualquer pessoa. Mas aquela parte da frase, acho melhor você ir até lá antes que ele entre. Olha, me deu um tremelico porque... Será, meu Deus? Será que... O que eu achei estranho? Ela falou aquilo, assim, olhando para a filha, mas sem tirar os olhos de mim. Olhou para a filha, entendeu? E aí falou aquilo, mas aí virando o olho para mim, como se estivesse dando aquela notícia para ela, mas também para mim. Curioso. Perguntei quem era a pessoa. E ela apenas falou que era para eu ficar ali no quarto e deixar que a Cleusa resolvesse aquilo. Depois eu vi ela fazendo um sinal assim para a Cleusa, com os olhos, como se fosse uma indireta. E também notei que a Cleusa perdeu a cor. Ela levantou, pediu para eu não sair dali, para ficar cuidando do menino e saiu. Mas quem disse que eu fiquei ali? Estava curioso, aliás, mais do que isso, desconfiado. Fui até a sala e saí na janela para ver quem era a pessoa. A minha sogra pediu que eu saísse dali quando me viu. Só que já era tarde. Eu já tinha visto quem era. E, para minha desgraça, para confirmar a suspeita que tive, a pessoa era ninguém menos, ninguém mais do que ele. O tal de Geraldinho, meu comparsa, com quem eu tinha ficado, inclusive, preso durante algum tempo, na cadeia. Eles estavam conversando lá no portão. E as minhas pernas falsearam naquela hora. E o pior foi que ele também me viu. E de lá mesmo do portão me chamou. Vidal? Ué, cara, o que você está fazendo aí? Ele falou aquilo e se voltou para Cleusa. E falou para ela assim, em voz alta, deu para ouvir. Ué, Cleusa, de onde você conhece o Vidal? O que ele está fazendo aqui na tua casa? Nisso ela se virou na minha direção, depois se voltou para ele de novo e perguntou: Ué, você se conhece? Não gosto nem de lembrar da bagunça que tomou conta daquela casa. Porque ele, naturalmente, quis saber o que eu estava fazendo ali. Chegou a entrar pelo portão, depois ali dentro da casa, e começou a me dar de dedo na cara. Você vai explicar, meu chapa, o que você está fazendo aqui, cara? Dona Rosa, prevendo a encrenca, disse que ele não era bem-vindo ali, pediu que ele fosse embora, senão ia chamar a polícia. Mas ele retrucou: não vou embora coisa nenhuma, Dona Rosa. Quero saber o que está rolando aqui. Eu vim para conhecer meu filho, saber da Cleusa. E aí dou de cara com esse sujeito aqui. Eu quero saber o que você está fazendo dentro dessa casa aqui, Vidal. De onde que você surgiu? De onde que você conhece a Cleusa? Pensei que a gente fosse se atracar no soco. Que ele fosse voar em cima de mim. Mas aí o irmão da Cleusa chegou bem nessa hora e conseguiu meio que apaziguar a situação. Não muito, mas a muito custo convenceu o Geraldinho a ir embora.
Ia voltar numa outra hora. Só que mesmo assim, depois que ele se foi, todo mundo me colocou contra a parede. Queriam saber que tipo de relação eu tinha com o Geraldinho. E quando tentei desconversar, o irmão da Cleusa falou. Ele me contou lá fora que vocês foram presos juntos, Vidal. É verdade isso? Que história é essa, cara? A cara que a Cleusa fez bastava por 1000 palavras. Sabe aquele olhar de incredulidade, de perplexidade e principalmente de decepção? Ela olhou para mim e sabe quando a pessoa... É sério isso, Vidal? Você também esteve preso e junto com Geraldinho? Não consegui abrir a minha boca para dizer uma palavra, nem para tentar me defender. Me defender de que jeito, meu Deus? Tava tudo ali, na cara. Só baixei os olhos e diante do meu silêncio, ela falou, quer saber? Vai embora da minha casa, Vidal. Eu então tentei argumentar, só que dessa vez foi ela que não quis me ouvir. Não desisti fácil. A procurei outras vezes, mas ela sempre deixou bem claro que não queria mais nada comigo, que preferia ficar sozinha a se envolver com... E esta frase, eu acho que foi a que mais me machucou, dentre todas as que ela me falou. Ela dizendo que preferia ficar sozinha a se envolver com um bandido de novo. Olha como me doeu ouvir aquilo. Porque eu não sou nenhum bandido. Sou alguém que errou, mas não sou bandido. E mesmo tendo errado, paguei pelo que fiz. Ela chegou a me acusar de ter me aproximado dela de caso pensado. Imagine. Eu nem sonhava em conhecê-la quando arrumei aquele bico. Do mesmo modo que nem nos meus melhores sonhos imaginava que fosse me apaixonar, viver aquele romance bonito que a gente estava vivendo. Foi coincidência me apaixonar justamente pela ex-namorada do Geraldinho. Um cara que eu tinha conhecido quando estava envolvido com aquela turminha barra pesada. Aliás, depois, além de ter sido desprezado pela Cleusa, ainda tive de aguentar o Geraldinho na minha cola. Ele não gostou de saber que eu andava envolvido com ela. Mas quer saber? Não tenho nenhum medo dele. Pelo contrário. Pela Cleusa, eu seria capaz de enfrentar qualquer coisa, qualquer perigo, qualquer pesadelo, qualquer bandido. Até o diabo eu enfrento. O problema é que ela não me quer mais. Me chamou de mentiroso. Me acusou de coisas que eu não fiz. E para completar, ainda falou aquilo, né? Aquela frase que fica ressoando na minha cabeça o tempo todo. Prefiro ficar sozinha a me envolver com um bandido de novo. Tudo bem. Eu escondi o meu passado dela. Até porque a gente sabe do preconceito. Você começa a gostar da pessoa, aí percebe que se contar tudo, tintim por tintim, vai perder aquela... Só que no fim não adiantou esconder. Teria perdido se dissesse a verdade, e como não disse, a verdade foi descoberta de um jeito ou de outro, e acabei perdendo tudo do mesmo jeito. Escondi parte do meu passado, é verdade. Mas o meu amor, eu juro, não era nenhuma mentira. E se mentir, foi pensando na nossa felicidade. Só que agora não adianta mais nada, né? Quer saber? Nem sei por que é que eu escrevi essa carta. Porque agora ela não me quer mais. Me expulsou, não só da sua casa, mas me escorraçou também, de uma vez por todas, da sua vida.